A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Então, irmãos, chegamos ao final do livro de Josué. Foi um livro bem bom de ler, um livro bem interessante, assim como é a palavra do Senhor, né? Cada vez que a gente lê, a gente quer ler sempre um pouquinho a mais, porque a gente fica ali, dá aquela curiosidade que você quer ler, você quer sempre se aprofundar mais e mais na palavra do Senhor, porque você é como se te despertasse a tua curiosidade, o teu entendimento, porque você quer saber o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Quem me acompanha ou quem tá aí ouvindo os áudios, né? Que Deus te abençoe. Mas você quer sempre saber mais o que vai acontecer, né? Vamos lá, algumas curiosidades ali do livro de Josué. Então, Josué significa Jeová é a salvação, né? O nome dele era Oséias, né? Deus mudou. E as qualidades de Josué, né? Paciente, mansidão, espírito de liderança, né? Só que isso ele foi aprendendo ao longo da caminhada com Moisés. Ele começou muito novo, né, a caminhar com Moisés. E enquanto ele estava, né, escravo lá no Egito, com certeza ele deve ter aprendido muita coisa com o faraó, né? Porque no exército lá do faraó, com certeza ele aprendeu muita coisa. Então, e realmente ele foi um bom sucessor. Depois de Moisés, ele exerceu o seu papel muito bem, tanto que o povo chegou, né, à terra prometida. Ele destruiu as terras muito bem, conforme Deus foi ordenando, conforme Deus foi falando para ele, ele foi fazendo, né? Então ele foi um bom líder. Depois de Moisés, ele foi um líder muito bom, tanto que o povo obedeceu, né? Tudo que ele falava, o povo obedecia. Quanto ao escritor do livro de Josué, ninguém sabe ao certo quem escreveu o livro de Josué. Alguns historiadores dizem que foi o próprio Josué. Pela narrativa dos acontecimentos, pela narrativa dos fatos, alguns dizem que foi o próprio Josué. Outros já dizem que foi Finéias, porque Finéias sempre estava ali por perto de Josué, sempre observava tudo o que Josué fazia. Era como se Finéias ficasse ali às escondidas, só observando, mas nada concreto. O que importa é que foi escrito por Deus, inspirado por Deus, né? Assim como toda a Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Josué também, obviamente. Isso é o que é mais importante. E foi um livro bem interessante, porque desde Gênesis até Josué aqui, né, tem sido uma bênção de Deus, né, cheios de promessas, o livro de Josué aqui tem várias promessas, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ser forte e corajoso, não desanima, né, quando Moisés fala para Josué, né, seja forte e corajoso, né, quando Moisés sabe que está chegando a hora dele morrer e que que ele vai ter que entrar na terra prometida, né? Josué pensa, meu Deus, né? Todo esse povo nas minhas mãos, né? E eu vou ter que comandar, né? Então Moisés fala para ele, seja forte e corajoso. E assim é o que Deus muitas vezes fala para nós, seja forte e corajoso, porque a luta vai passar, esse deserto vai passar, né? O ano também ninguém se sabe ao certo. O que se sabe, né, com mais exatidão é que ele não pode ter sido escrito após o ano de 538 a.C. Então ele foi escrito antes de 538 a.C. Amém? O que nós aprendemos no livro de Josué? Reconhecimento. Josué sempre ensinava o povo a reconhecer que só Deus é o Senhor.
Promessas, as promessas que Deus faz, Deus não volta atrás. Ele cumpre. Obediência só a Deus. Permanecer fiel. Manter-se fiel. Mas de todas essas 5, o único que nós devemos reconhecer, obedecer, permanecer e se manter fiel é só a Deus, a nenhum outro. Era isso o que Josué ensinava no livro de Josué. Era isso que Josué ensinava para o povo. E é isso o que eu quero falar para você. Reconhecer que só Deus é Deus. Independente das circunstâncias que nós estejamos passando, mas só Ele é Deus. Só Ele pode fazer a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Independente da prova, independente da luta, independente de seja qual tipo de situação. Ele é Deus. Ele sabe o porquê disso, o porquê daquilo. Ele sabe. Devemos sempre nos manter fiel. Independente. As promessas dele, que ele fez para mim, que ele fez para você, pode demorar anos e anos e anos. Vai se cumprir. Mas, se nós formos fiel. Se nós formos fiel, ele vai cumprir. Cada promessa. Cada promessa. Se nós não formos fiel a ele, ele não vai cumprir. Ele não vai cumprir. Nós temos que ser fiel a Deus. Se mantermos fiel, obedecer a sua palavra, obedecer a ele. Muitas vezes ele fala para nós, medite na minha palavra, leia a minha palavra, fique na minha presença. E nós fazemos o quê? Saímos. Deus dizia para Josué, fale para o meu povo se manter na minha presença, não ir para a esquerda nem para a direita, só ir para o caminho que eu vou mostrar. Era isso que o povo tinha que fazer. E muitas vezes é isso que Deus fala para nós. Simplesmente se mantenha na minha presença. E muitas vezes vem uma luta, muitas vezes vem uma prova e nós já queremos se desviar. Para a esquerda, para a direita, mas não queremos ir para frente. Não queremos ir para o alvo. Queremos, às vezes, estacionar, às vezes não queremos ir para o culto mais, ou às vezes até vamos. Ah, Senhor, fala comigo. Aí Deus não fala, Deus não usou o vaso, e nós saímos da igreja tristes. Mas Deus falou. Nós é que não prestamos atenção. Deus falou na palavra, Deus falou no hino da harpa, Deus falou no louvor, Deus falou no sorriso que uma criança deu. Deus falou às vezes no abraço da irmã. Deus falou às vezes naquele Jesus te ama. Deus falou às vezes naquele Deus é contigo. Deus falou. Foi nós que não demos ouvido, foi nós que não abrimos o nosso coração. Então Deus fala, é nós que não prestamos atenção muitas vezes. Amém? Eu te espero amanhã de novo aqui para me acompanhar. E amanhã vamos iniciar o livro de Juízes, que vai ser um livro também muito especial. Amém? Já vamos para o 3º mês no livro do ano, mas na Bíblia está inteira ainda para nós ler. Eu te espero amanhã para nós iniciarmos o livro de Juízes. E me acompanha. Não importa se você ouve às vezes só um pedacinho do vídeo, se você não ouve, se você às vezes vai lá e coloca só um pedacinho, depois eu vejo, volto lá de novo, não importa. Me desculpe os erros, às vezes as palavras são um pouco, às vezes meio difícil, mas nós vamos indo. Não importa, o que é importante é falar da palavra do Senhor.
Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue abençoando o teu lar, teu trabalho, que aonde você colocar a planta dos teus pés, onde você colocar as tuas mãos, sejam prósperas, tudo prospere. Amém? E que aquilo que o teu coração deseja, Deus te conceda, Deus te abençoe e te proteja. Amém? E fique na santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.